Muito bom. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês muito simples, mas eu creio muito poderosa, que está em Lucas, no capítulo 2. Eu quero ler só um versículo com você. Lucas 2, o versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor, em Lucas 2, 7. Maria deu à luz o seu filho primogênito, primeiro filho. Enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, num coxo de animal, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Curve a sua cabeça, quero orar por você. Espírito Santo querido, muito obrigado, Senhor, por esse privilégio que nós temos de estarmos diante da Tua poderosa palavra. Esse privilégio que nós temos de cultuar o Senhor, de louvar o Teu nome, de cantar, de ofertar para o Teu reino, de participar da Santa Ceia. Muito obrigado por tudo, Senhor. Muito obrigado por essa noite, por esse dia, por essa vida. E, Senhor, agora nós te pedimos sabedoria, revelação, que o Senhor fale no nosso coração através da Tua palavra, que o Senhor nos desafie nessa noite, que o Senhor alinhe o nosso pensamento com o Teu pensamento nessa noite, em nome de Jesus. E como igreja do Senhor, nós proibimos qualquer tentativa do império das trevas de roubar essas sementes, que elas caiam em terra boa, que elas produzam frutos a 100 por 1, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você crê na sua oração, aplauda bem forte o nome de Jesus. Muito bem. Então, hoje é um dia muito especial, né, irmãos? Hoje é dia de Santa Ceia. E eu quero falar hoje, não é, de Jesus. Eu quero falar sobre Jesus. Porque Jesus é o centro da Santa Ceia. Jesus é o centro de tudo, na verdade, né? Então, essa palavra não é sobre você, ok? Deixa eu te preparar, né? Porque às vezes a gente vem para o culto, eu preciso daquele milagre. Maravilha, maravilha. Isso é muito bom, maravilhoso isso. Eu creio muito em milagres, eu creio muito, sabe, nesse Deus provedor. Eu creio num Deus que cura. Eu creio num Deus que supre nossas necessidades. Eu creio em tudo isso, Mas sabe, irmãos, nós precisamos também ouvir mais sobre Jesus. Amém, queridos? Nós precisamos disso. Jesus, é sobre Jesus esse culto, amém? É tudo sobre Ele, né? Aliás, a Santa Ceia é o momento que a gente pensa em Jesus. Quer ver? A Santa Ceia, ela olha para trás. Até eu ouvi isso do pastor William um dia. Eu aprendi isso com ele. Que a Santa Ceia é o momento que a gente olha para trás, para frente, para os lados e para dentro, né? Quando que a gente olha para trás? Porque a Bíblia diz que Jesus, então, morreu, né? É para a gente lembrar da morte dele e da ressurreição dele. Então, a gente olha para trás, ok? Quando que a gente olha para frente? A gente anunciando, aqui no texto da Santa Ceia, para nós anunciarmos a sua vinda. Olha só. Então, a morte e a ressurreição, anunciar a sua vinda. Também é para a gente olhar para dentro. O apóstolo Paulo diz, para que cada um, né, olhe para dentro de si mesmo e assim coma do pão. Não é para ninguém ficar sem comer. Não, eu pequei, não vou comer. Não. Resolve e coma. Não é? Mas é para a gente olhar para dentro. Mas também é para a gente olhar para os lados, como o pastor William falou agora. Olhar para o irmão. O apóstolo Paulo fala, esperem uns pelos outros antes de participar da Santa Ceia. Dá uma olhada para o lado e veja como está o seu irmão. Não é? Então esse momento é sobre Jesus. É sobre isso que eu quero falar com vocês. Estão prontos? Então vamos ver. Esse texto aqui é muito poderoso. Fala que a Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Então pensa comigo, irmãos, pensa comigo. O maior acontecimento da história humana, para mim é isso aqui. Quando Deus se fez homem. Vocês concordam comigo? Já pensou? Deus se fez homem e habitou entre nós. Por quê? Porque ele tinha que resolver o problema do pecado. Então todos pecaram, destituídos estavam da glória de Deus. Então Deus, como um Deus justo, juiz do universo, ele tinha que punir o pecado. Ele tinha que resolver isso. Isso não ia ficar de graça. Mas o que ele fez? Ele enviou o filho dele para ele punir o nosso pecado no filho dele.
Então esse momento é muito importante, o que Deus fez por nós, irmãos, se fazendo homem. Aí ele nasceu sem nenhum privilégio, deixou a sua glória, e ele foi tentado em todas as coisas, cumpriu cabalmente toda a lei, foi o único ser humano na face da terra que cumpriu a lei. Agora ele, realmente um justo, pôde morrer pelos injustos. Meu Deus do céu, isso é tremendo demais. Agora, veja bem, ele faz tudo isso por nós. Ele vem para fazer tudo isso por nós. E simplesmente não há um lugar de honra para ele nascer. Meu Deus, não sei se isso causa um impacto na sua vida, causa na minha. Não tinha um lugar de honra para ele. Pensa, ele teve que nascer, até os meninos colocaram. Coloca a imagem que eu achei muito legal, a criatividade dos meninos aí da mídia, né? Cadê a imagem lá Aí, ó, olha só. É isso aí, irmãos. Jesus, o Filho de Deus, o Rei do Universo, o Senhor dos Senhores, não teve um lugar de honra para nascer, nasceu num coxo fétido. Pensa bem, irmãos, num lugar terrível ele nasceu, não é? E ele veio só para nos abençoar, ele veio para resolver nossos problemas, não é? Ele veio para nos salvar, mas ele então não tinha um lugar realmente, um lugar de honra para ele nascer. Agora presta atenção, o que Deus falou muito comigo no meu coração, inclusive essa palavra, foi ontem essa palavra. Eu vim aqui, até conversei com o pastor Ili, o que você acha dessa palavra aqui, que eu tinha pregado em Curitiba? E essa daqui, né? Aí o pastor Ili falou assim para mim, me deu um bom conselho, ele falou, eu acho que o senhor tem que perguntar para o Espírito Santo. E aí quando eu fui orar, Deus disse, não é nenhuma nem outra, não é? E realmente era sobre Jesus a palavra, sobre Jesus. Então, irmãos, essa hospedaria que Jesus não encontrou, que não tinha lugar para ele nessa hospedaria, representa o nosso coração. Quem está comigo aqui? Ok? Representa o coração de cada um de nós. Em Apocalipse 3:20 diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, está falando do coração, entrarei em sua casa, cearei com ele, ele comigo. Então a hospedaria é o nosso coração. Mas não havia lugar para Jesus na hospedaria. Colocaram ele do lado. Colocaram ele aonde deu. Colocaram ele aonde sobrou. Sabe? Então é sobre isso que eu quero falar. Eu quero fazer essa pergunta para cada um de nós, entende? Então, ontem, não foi assim, Deus me deu uma palavra para eu pregar para você. Não, escuta. Deus falou no meu coração. Eu disse, meu Deus, qual o lugar que Jesus tem ocupado no meu coração? Não é? Será que Jesus é a prioridade da minha vida? Foi uma crise pessoal ali. Eu não estava pensando em pregar, era o meu tempo a sós com Deus. Não é? Então eu estou compartilhando o meu TSD com vocês. Então, qual o lugar de Jesus em nosso coração é o nosso tema? Ok? Por que não havia lugar para Jesus na hospedaria? Jesus está habitando a hospedaria do nosso coração, ou ele está ficando num coxo qualquer por aí, que a gente está colocando ele, né? É sobre isso essa palavra. Vocês estão prontos? Amém? Então, vamos lá. Por quê? Vamos responder essa pergunta. Por que não havia lugar para Jesus na hospedaria? Vamos ver. O que Deus falou no meu próprio coração? Eu quero que vocês pensem sobre isso. Então, a primeira coisa. Então, a hospedaria estava cheia. Parece lógico, né? Fala assim o texto. Não havia lugar para eles na hospedaria. A hospedaria estava cheia. Jesus estava, na verdade, a Maria estava grávida. Inclusive, ela estava com 9 meses, o texto diz. Quantos meses? 9 meses. Irmão, pensa no barrigão. Ela era quase uma adolescente. Ela estava viajando no lombo de animais, uma viagem muito longa, muito cansada. Ela e o José, não é? Então, a viagem deles foi mais lenta por causa da gravidez dela. Uma gravidez de 9 meses. Ela não foi irresponsavelmente, na verdade era um decreto do César Augusto, para que todos fossem se recensear na sua cidade natal. Então, como José era de Judá, de Belém de Judá, ele tinha que ir para lá, ele estava sendo obrigado a ir. Na verdade, era tudo para se cumprir a profecia, que o Messias tinha que nascer em Belém, quem está me entendendo? Agora, olha só, irmãos, então ela chega atrasada, na verdade, né? Ela chega, todo mundo já chegou, todo mundo já pegou o seu lugar, e não tem um lugar para eles na hospedaria. O que isso fala no meu coração? O que isso falou para o Jackson? Falou assim, como está a sua agenda, Jackson? Qual o tempo na sua agenda que você tem separado para mim? Porque, irmãos, às vezes a nossa agenda está tão cheia,
que a gente não tem lugar para Jesus na nossa vida, na nossa agenda. Quem está me entendendo? Não é? Então, por que, puxa vida, que absurdo, o Rei dos Reis vem aqui para resolver nosso problema e não tem um lugar de honra para ele ficar? Sim, mas isso está acontecendo agora com a gente, porque a gente está correndo tanto, a nossa agenda está tão cheia, a gente está tão ansioso. Na verdade, nossa geração é uma geração marcada pela ansiedade, pelas crises de ansiedade. A gente está tão preocupado, irmão, não tem mais lugar para Jesus na nossa agenda. Quem está me entendendo? E a gente está colocando ele no coxo de novo, sabe, na manjedoura de novo, no lugar fétido, desonrando o Rei dos Reis, não é? Então, isso falou muito forte comigo, né? Quanto tempo nós temos passado com a nossa Bíblia, gente. Olha, por favor, escuta bem o que eu vou te falar. Eu não estou aqui para te corrigir, eu não estou aqui para te exortar. Como eu estou te falando, essa palavra veio primeiro para mim, vocês estão comigo? Mas quanto tempo de qualidade nós temos parado com a nossa Bíblia? Como vai a nossa vida de oração? Quando eu falo oração, não só aquela oração para pedir coisas, conquanto isso está tudo certo, está tudo beleza, não é? Pedir e dar-se-vos-á, buscai, acharei, batei, abrir-se-vos-á. Se vocês não têm, é porque vocês não pedem em meu nome. Beleza, pode pedir. Mas, irmão, quanto tempo a gente para? Imagina se a Meila fosse assim comigo, né? Só assim, né? Aí ela me pede alguns presentes. Vamos viajar, amor, não é? Ou então alguma coisa. Ela me pede, mas, irmão, imagina se eu chego em casa, Meila... Tá assim para mim, né? Só quer o que eu posso dar. Não, irmãos, não. Às vezes a gente só conversa, só desfruta um do outro. Diga glória a Deus, aleluia. Não é? Só fica junto, só namora. Entende? Irmãos, então é isso, é sobre isso que eu quero falar com você. Não é? É sobre isso que o Senhor falou no meu próprio coração. Sabe, a gente realmente parar um tempo de qualidade, a gente acordar mais cedo, sem aquela correria. O dia vai esperar a gente, mas nós vamos ter um tempo de qualidade com o nosso Deus. Nós vamos ler nossa Bíblia com calma, nós vamos fazer anotações, nós vamos falar com Ele, nós vamos colocar o nosso coração para fora, vamos falar coisas de dentro de nós para Ele, vamos falar tudo, vamos conversar com Ele. Entende o que eu estou falando? Quanto tempo nós temos servido aquele que fez tanto por nós, não é? Já pensou? Ele veio para resolver o nosso problema do pecado e a gente não tem um tempo, puxa vida, não tem um tempo para a gente servir. Não. Por exemplo, uma igreja como essa aqui, né, só de gente rica, aleluia. Diga glória a Deus, né? Estou profetizando agora, né? Receba, sabe? Não, eu não tenho uma casa. Não, eu não tenho casa para multiplicar a célula. Não, irmão, não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Não, eu estou correndo demais. Não, eu não posso liderar uma célula. Não, eu não posso discipular ninguém. Não, eu não posso fazer. Não, eu não posso. Irmãos, que lugar Jesus ocupa no nosso coração? Quem está comigo aqui? Amém, queridos? Então, qual que é a primeira razão? Porque eles colocaram Jesus num coxo e não numa hospedaria. Por quê? Porque estava cheio. Como que está a nossa vida, né? Até eu estava lembrando, agora de manhã eu lembrei disso. Que interessante como que Satanás tem trabalhado na nossa geração, especificamente na nossa geração. Porque lá em Êxodo, o povo era escravo. Quem está me acompanhando? O povo era escravo. Por quantos anos? 400 anos. Eles estavam acostumados já a ser escravos. Então eles serviam o faraó. Eles eram propriedade do faraó por 400 anos. Aí chega um cara lá, não é? Um homem de 80 anos, madurão já, um tal de Moisés, não é? E começa a falar para eles de Deus, começa a falar para eles de uma terra prometida, começa a falar para eles que Deus estava visitando eles e que ele era o profeta de Deus e tal. E o povo começou a acreditar. E o povo começou a reagir. O coração começou a bater de novo, sabe? Eles começaram, aleluia. Aí, o que aconteceu? Aí a Bíblia diz que o faraó, vendo essa movimentação toda, ele chamou todo mundo, né? Os líderes do Egito. Olha o que ele vai fazer. Veja se isso não tem muito a ver com a nossa geração. Olha o que o faraó vai fazer. Êxodo 5:7. Fala assim, olha. Daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo,
para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha. E exigirei deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos e por isso clamam. Vamos, sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrave-se o serviço sobre esses homens, para que nele se apliquem e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Irmãos, olha a preocupação do faraó, que é o tipo de Satanás na história. O povo está acreditando em palavras mentirosas. Que palavras mentirosas eram essas? Era a palavra de Deus. Era a palavra que o Moisés estava pregando. Eram as promessas que o Moisés estava trazendo de Deus para o seu povo. E o faraó está dizendo, eles estão acreditando em palavras mentirosas. Vamos ocupá-los. Não, a gente não vai mais entregar a matéria-prima para eles fazerem tijolos. Eles vão ter que arrancar a matéria-prima e fazer a mesma quantidade de tijolos. O que aconteceu? Agora eles estão acordando de madrugada e vão até meia-noite. Ficam quebrados. A agenda cheia. Tudo está cheio. Eles não aguentam mais fazer nada. Eles passam o dia inteiro trabalhando. Aí eles começam a dizer para Moisés, Moisés, cala a boca. Nós não queremos mais ouvir sobre isso. Para de falar isso, porque isso só está prejudicando a gente. Olha só, irmãos. Não é isso que essa geração está vivendo. Não é? O cara está ocupado demais. É tanto curso. É tanto emprego. O cara, porque tudo que importa é ganhar muito dinheiro. E só que ele está morrendo por dentro, irmão. Porque nós somos corpo, alma e espírito. Nós temos um corpo, nós temos uma alma, nós temos um espírito. Ah, beleza, o corpo está todo malhadão, que maravilha. A cabeça até que tá legal. É muito aconselhamento, é muita coisa na cabeça, muita informação. Mas, irmão, o espírito do cara está morto. Porque ele não alimenta o espírito dele. Porque ele não lê a Bíblia dele. Porque ele não ora. Porque ele não busca Deus. Quem está me entendendo que ele está cheio? Não tem lugar para Jesus na vida dele. Ele colocou Jesus do lado, num coxo. E olhe lá, você tem um coxo. Não é? É isso. É esse lugar que Jesus ocupa na vida dele. Quem está me entendendo? Tá tudo bem? Eu falei uma palavra sobre Jesus, tá bom? A segunda coisa que eu vejo aqui, por que eles colocaram Jesus num coxo de um animal, ao invés de colocar Jesus na hospedaria? Por que eles colocaram Jesus do lado, ao invés de colocar Jesus no coração? Então, além deles estarem cheios, o texto está falando isso, estavam cheios, não é? Eles também, irmãos, estavam ocupados demais, escuta, consigo mesmos. Quem está me entendendo? Não é? Como eu te falei, essa palavra foi primeiro para mim. Não é? Primeiro para mim. Então, as pessoas estavam ocupadas demais consigo mesmas. Quer ver? Olha só. Lucas 2,6. Estando eles ali, aconteceu completarem-se-lhe os dias. Esse versículo, ele tem uma... Olha só. Ele fala uma coisa interessante aqui. Porque quando ele fala assim, ó, estando eles ali, a impressão que dá é que José e Maria estavam por ali já. Eles não acabaram de chegar e tal. Não. A impressão que dá é que eles estavam por ali. Estavam tentando resolver o problema. Né? O maridão lá, o Josézão lá, tentando resolver o problema da Maria. Pensa, a menina está para explodir, irmão. Ela não consegue nem deitar de lado. Quantas mulheres aqui já passaram por isso, né? Eu lembro da Meila com 9 meses, né? Nas gestações dela, com 9 meses. Irmão, coitadinha. Ela não conseguia deitar de lado, não conseguia deitar de cima. E não conseguia deitar, na verdade. Não é? Agora imagina como que está essa menina depois de uma viagem longa em cima de um jumentinho. Não é? Então eles estão ali tentando resolver o caso dele. Agora presta atenção. Não aparece ninguém. Meu Deus, é um absurdo. Escuta, não aparece ninguém para dizer assim, o que é que está acontecendo? Aí o José poderia dizer, é porque nós viemos de longe, nós viemos lá da Galileia, e a minha esposa está para dar luz, e não tem lugar na hospedaria, você pode me ajudar? Pensa, irmãos, eu não acredito que não tinha uma casa lá, naquela cidade toda, que alguém poderia dizer, rapaz, leva a tua mulher lá para minha casa, nem que seja para ela dormir essa noite lá.
não é? Porque olha a situação dela, irmão, ninguém olhou. Sabe, ninguém viu. O Rei dos Reis está nascendo. Deus está se fazendo carne para habitar entre nós. E aquelas pessoas não perceberam, porque eles estavam olhando só para dentro de si mesmas. Sabe, irmãos? Então deixa eu te falar uma coisa aqui interessante. Porque isso falou muito comigo, como eu te falei. Falou muito comigo assim. Onde que Jesus estava nessa hora, hein? Onde que Jesus estava quando ninguém deu moral para Maria? Onde é que ele estava? Onde é que ele estava? Onde é que ele estava? Obrigado. Estava na barriga. Ele estava na Maria. Quem está me entendendo? Ninguém estava vendo Jesus ali, porque ele estava na Maria. Agora, sabe que isso falou muito no meu coração, irmãos? Quando a gente está olhando muito para o nosso próprio ventre, a gente não consegue ver Jesus nas pessoas. Quem está comigo aqui? Presta atenção. Por que eu te falo isso? Porque Jesus falou. Jesus falou assim mesmo, olha, eu estive doente e vocês foram me visitar. Eu estive preso e vocês foram me ver. Eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Os próprios discípulos disseram, Senhor, quando que o Senhor esteve preso? Quando que o Senhor esteve doente? Nós nunca vimos o Senhor doente. Quando que nós te demos comida porque o Senhor não tinha o que comer? A resposta de Jesus é, o rei respondeu, Mateus 25:40. O rei respondendo lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizerte a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizerte. Irmãos, eles estavam tão focados neles mesmos que eles não conseguiram ver a necessidade de ninguém mais. Tem alguém me entendendo? Isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo muito grande. Sabe por quê? Porque eu creio que uma das maiores fontes de saúde espiritual é esse se importar com o próximo. Eu estou te falando, porque assim, a nossa vida de pastor é isso, não é, Willy? Mas, irmãos, sabe que eu nunca pensei assim, sabe uma coisa? Eu vou sair fora, eu vou desistir, eu vou cuidar de mim. Porque, irmãos, vou te falar, pensa num lugar que eu cresço. Pensa num lugar, sabe, que é um lugar maravilhoso para a gente estar. Envolvido com a vida das pessoas, ajudando casais, ajudando filhos, ajudando pessoas de uma forma geral. Isso é tremendo demais, irmãos. Isso é maravilhoso demais. Isso é o maior presente que eu tenho na minha vida. Entende? O maior privilégio que eu tenho, não é? Então, é muito poderoso, porque se você deixa de olhar para o próximo e começa a olhar só para dentro de você, você pode deixar Jesus de lado. Porque você não vai ver Jesus ali na vida daquelas pessoas. A parábola do bom samaritano é sobre isso. Porque qual que era a perspectiva de todo mundo? Ah, o cara é um sacerdote, então ele está muito cheio de Deus. Ah, o cara é um levita, então, rapaz, esse cara é muito ungido. Jesus vira tudo de cabeça para baixo, né? Aí ele conta a história do bom samaritano ali, né? O cara está lá precisando de alguém, precisando de uma ajuda. E aí o pastorzão passa lá no carrão top dele, estou muito ocupado para o culto, e vai embora. O levita vê o mau exemplo do pastor e faz a mesma coisa. E um cara que não tinha nada a ver com a história, um samaritano que era perseguido inclusive por aquele judeu que estava morrendo lá, que era odiado por aquele judeu que estava morrendo lá. Esse cara para a vida dele, vai lá, dá água para o cara, dá vinho para o cara, dá óleo para o cara, que são os elementos da redenção. Escuta bem, paga a conta do cara na hospedaria. Leva o cara para a hospedaria. Sabe, não coloca aquele homem que ele nem conhece num coxo. Ele coloca numa hospedaria o cara. E ele fala para o hospedeiro, olha, cuida dele, e se passar da conta, coloca na minha conta, quando eu voltar eu pago. Jesus disse, uau, esse cara é o crente de verdade. Esse cara é o espiritual. Esse cara é o cara que tem Deus na vida dele. Porque, irmãos, a Bíblia diz que aquele que diz amar a Deus e não ama o seu irmão é mentiroso, como disse o pastor William. O outro texto é pior ainda, né? Que fala assim, que, olha, aquele que diz estar na luz e não ama o seu irmão, 1 João 2,9, até agora está em trevas. Meu Deus. Meu Deus. Quem está me entendendo? Amém, querido? Então, me ajuda aí. Qual que é
Qual que é a razão? A primeira razão, porque eles colocaram Jesus num coxo e não na hospedaria. Por quê? Cheio demais. Ó, cheio até a cabeça. Não tem tempo para Jesus. Aliás, não tem mais nada para Jesus. Já era. Qual que é a segunda razão? Sabe, esse olhar egocêntrico, esse olhar egoísta, que só pensa no meu umbigo, não é? Eu deixo de ver Jesus, porque Jesus se manifesta na vida dos outros. Amém, queridos? E vamos terminar. Então, por que as pessoas colocaram Jesus num coxo e não na hospedaria, que era o lugar devido de um rei? Então, as pessoas estavam insensíveis ao Espírito Santo. Você pode gritar isso comigo? As pessoas estavam insensíveis ao Espírito Santo. Sabe, insensíveis à voz do Espírito Santo. Insensíveis à presença do Espírito Santo. Irmão, estavam cegas, surdas e mais outras coisas. Não conseguiram ouvir a voz do Espírito Santo. Então presta atenção. Eu creio que essa terceira coisa aqui, essa terceira razão porque eles colocaram Jesus no coxo e não na hospedaria, na verdade é a consequência final das duas primeiras. Quem está comigo aqui? Não é? Porque se a pessoa estiver cheia, irmão, olha, ela não tem tempo para ler a Bíblia, ela não tem tempo para orar, ela não tem tempo para servir o outro, ela não tem tempo para ajudar ninguém, ela não tem tempo para se envolver com ninguém, ela só consegue pensar nela mesma, ela vai esvaziar, ela vai esfriar espiritualmente. Quem está comigo aqui? Não é? Então olha só, Lucas 2,7 fala que Maria deu à luz o seu primogênito. Meu Deus, irmãos, a profecia se cumpriu. Eu não sei se vocês estão entendendo. A profecia se cumpre ali. O Filho de Deus vem ao mundo para resolver o problema do pecado. Ele nasce ali. O nascimento de Jesus é o grande milagre que mudou a história da humanidade. Mas ninguém percebeu. Ou algumas pessoas perceberam, eu vou te mostrar. Mas essas pessoas que estavam ali em volta, irmãos, passaram pelo Rei dos Reis e nem aí. Apesar de tanta profecia. Olha, por exemplo, a profecia de que ele ia nascer de uma virgem, não é? Aquela moça que estava ali era uma virgem. A virgem ficará grávida, dará à luz um filho, chamará de Emanuel, Deus conosco. O menino seria chamado Emanuel, Deus conosco. Outra profecia fala que ele nasceria em Belém. Onde que ele estava nascendo agora? Belém. Ele estava nascendo em Belém. A profecia dizia que ele nasceria em Belém de Efrata. Embora pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Meu Deus do céu. Fala que a outra profecia dizia que ele nasceria da família de Davi. Puxa vida, não teve ninguém para perguntar, de onde que você é? Ah, eu sou de Judá. Você é um descendente de Davi? Sou. Rapaz, peraí, aqui é Belém. Rapaz, vem cá, essa moça que está grávida não é virgem não, né? Rapaz, ninguém teve o discernimento. Vocês estão entendendo? Ninguém discerniu, irmãos, a visitação de Deus naquela geração. Meu Deus do céu. Eu fico impressionado com essa história, né? Agora, você sabe que os pastores de Belém estavam lá trabalhando, não estavam na religião, estavam fazendo o trabalho deles ali com o gado, e eles viram e ouviram uma canção celestial anunciando que Jesus tinha nascido, não é? Os magos do Oriente vieram de longe, irmãos, do outro lado do mundo, vieram seguindo uma estrela, porque o Rei dos Reis havia nascido. O Simeão, a Bíblia diz que revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor, e ele viu, aleluia. Entende? Então, irmãos, até interessante, o Herodes, quando os magos do Oriente chegaram ali, falando do Messias não, falando do rei que nasceu, aí o Herodes ficou apavorado, ele pensava que ele ia perder o trono, né? Mas o próprio Herodes entendeu, rapaz, será que é o Messias? Olha, um ímpio. Ele falou, será que é o Messias? Onde será que nasceria o Messias? Aí ele mandou chamar os sacerdotes. Olha, mandou chamar os crentes, os sacerdotes, os pastores. Uma reunião lá com os sacerdotes. Rapaz, onde é que vai nascer o Messias, hein? Aí os sacerdotes sabiam. Eles leram para ele, Miqueias 5:2, Belém de Efrata. Ele vai nascer em Belém.
Rapaz, e os caras vieram seguindo uma estrela até Belém. O Herodes acreditou. O Herodes chamou eles, os magos, e disse assim, olha, vão lá então, vão lá. E quando vocês descobrirem o endereço, manda me avisar, porque eu quero dar um presente também para ele. Mas a Bíblia diz que ele queria matar o menino. Irmão, vocês estão me entendendo? O cara acredita em Jesus, acredita no Messias, mas não dá um lugar para ele repousar. Não dá o palácio dele para o rei que está chegando. Os sacerdotes todos sabiam tanta coisa, mas também não colocaram Jesus lá no templo. Vocês estão me entendendo? O que adianta saber? O que adianta a gente saber tanto e Jesus não ter, esse lugar de honra na nossa vida? Quem está me entendendo? Amém, queridos? Até deixa eu te falar uma coisa, até alguém compartilhou comigo hoje de manhã, depois que eu preguei, que fala assim, pastor, às vezes a gente nem se dá conta que muita coisa que não está acontecendo corretamente na nossa vida, até na nossa vida financeira às vezes, tem a ver com o lugar que a gente não está colocando Jesus. Falei, como assim? Aí ele leu esse texto aqui para mim. Eu achei interessante que ele falou assim, o senhor lembra de Ageu? Porque fala assim que, olha só, em Ageu 1:9, eu não coloquei para vocês. Ageu 1:9 diz assim, esperaste-o muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para a tua casa, eu, com um sopro, o dissipei. Por quê? Vocês perguntam por quê? Diz o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho e a terra os seus frutos. Irmãos, isso não é maldade de Deus, mas é uma maneira dele chamar nossa atenção para ele. É uma maneira dele dizer, ei, vocês estão me colocando no coxo. Eu quero vocês, eu quero ter um relacionamento com vocês, eu quero ter tempo de qualidade com vocês. Quem está me entendendo? Amém, queridos? Então, eu quero deixar só essa pergunta para vocês. Você tem um lugar para Jesus? Você tem um lugar para Cristo? Não é? Sabe, deixa eu te falar uma coisa aqui, irmãos. Assim como aquela primeira vinda foi anunciada várias vezes, vocês viram aqui, ó, um monte de profecia. Quem está comigo ainda? Um monte de profecia. Ele está vindo. Vai ser assim, uma virgem, Belém de Efrata, filho de Davi, vai ser assim. E eles não perceberam. Eu vou te falar uma coisa. Essa geração está recebendo um monte de profecia a respeito da segunda vinda. Escuta, Jesus está voltando. Vocês estão me entendendo? Irmão, pensa um absurdo desse. Que profecia maluca é essa? Uma virgem vai conceber, vai dar à luz um filho. Como assim? Ele vai ser o Emanuel, ele vai ser o rei. Muita gente não acreditou. Muita gente não deu moral, mas ele veio. Ele veio, ele cresceu, ele viveu, ele foi tentado, ele morreu, ele ressuscitou, ele está à destra de Deus, ele enviou o Espírito Santo. E ele está dizendo, eu vou voltar. Eu vou voltar, eu vou voltar. Quando a gente lê Mateus 24, não é? Irmãos, é impressionante, é o que a gente está vivendo hoje. Guerras e rumores de guerras, nação contra nação, filho contra pai, pai contra filho. Por causa do meu nome, vocês sofrerão muitas perseguições. Perseverem até o fim. Quem está me entendendo? Aí, Jesus fala assim, no final, ele diz assim mesmo, olha, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quer dizer, se nós somos a geração do fim, se nós somos a geração do cumprimento dessas promessas, irmãos, o que Satanás está fazendo nessa geração é esfriar o nosso amor por Deus e pelo próximo. Nós estamos tão ocupados, tão cheios, que nós não temos tempo nem para Deus e nem para o próximo. Entende o que eu estou falando? Uma geração egoísta. E aí o que acontece? O amor esfriando de quase todos. Mas, irmãos, eu quero deixar esse apelo para vocês. Se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Amém, queridos? Quando um rei chegava numa comunidade, o arauto do rei ia na frente e ele ia gritando, lugar para o rei, lugar para o rei, lugar para o rei. Claro que a comunidade já sabia que o rei ia chegar, irmãos, e todas as casas queriam ter a honra, fica comigo, queriam ter a honra de receber o rei, amém? Todas as casas. Claro que se tivesse algum engraçadinho ali, que dissesse, não, minha casa não está pronta e eu não quero receber o rei. Vocês imaginam o que aconteceria com essa pessoa? Porque tudo, na verdade, era do rei, não é? Jesus disse assim, olha,
Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Simples assim. Não é? São aquelas pessoas que não estão recebendo o rei, que não querem saber do rei. Então, irmãos, eu quero ser o seu arauto aqui. Ok? Eu quero dizer assim mesmo: ei, lugar para o rei. O rei quer o seu coração. O rei quer a sua vida. O rei quer o seu tempo. O rei quer a sua influência. O rei quer a sua capacidade. O rei quer o seu trabalho. Porque tudo é dele. Você é dele. Amém, querido? Tudo é dele. Amém. Onde você vai colocar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Numa hospedaria no seu coração, ou você vai colocar ele num coxo? Jesus veio para o que era seu, os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Amém, queridos? Amém? Ele veio para o... Muita gente não estava pronta, muita gente estava muito cheia, muita gente só estava olhando para si mesmo, muita gente não discerniu a voz do Espírito Santo. Mas, irmãos, hoje é uma oportunidade para você em nome de Jesus. Eu só quero te fazer uma advertência, porque o texto fala que não havia lugar para... Não havia lugar para... Eu vou ler de novo. Fala assim, olha. Porque não havia lugar para eles. Fala assim como um paraense, eles. Ou seja, não tinha lugar para José, Maria e Jesus que estava na Maria. Então, escuta bem. Se nós quisermos servir a Deus mesmo, se nós quisermos andar com Jesus mesmo, dentro, o mundo vai nos rejeitar. Tem alguém me entendendo aqui ou não? Se nós quisermos ser uma igreja light, entende? Uma igreja que é amiga de Deus, mas também é amiga do mundo, nós vamos ser muito bem-vindos no mundo. Ninguém vai falar mal da gente, ninguém vai perseguir a gente. Mas se nós nos posicionarmos como igreja, como luz do mundo e sal da terra, irmãos, nós vamos ser perseguidos nessa geração. Por que eu estou te falando isso? Porque está escrito. Aliás, é um dos sinais da segunda vinda. Você está pronto? Você está pronto? Você está pronto para tomar essa decisão? Aconteça o que acontecer. É por isso que no Antigo Testamento havia uma lei, a lei do sábado, né? O cara era obrigado pela lei a guardar um dia para Deus. Vocês estão me entendendo ou não? E se ele não guardasse, morria. Eu vou te dizer uma coisa, irmãos. Nós não estamos debaixo da lei, mas se a gente não tiver um tempo com Deus, nós morremos também. Esfriamos espiritualmente também, do mesmo jeito. Não é? Eu não sei se eu contei para vocês um dia, eu ia fazer um negócio com um adventista. Eu nem me toquei para essa onda de sábado. E eu tinha um negócio bom que eu ia fazer com ele. Não é? Eu ia comprar um terreno dele. Aí eu conversei com ele, ele disse, não, hoje não. Eu falei, como assim? Hoje é sábado. Rapaz, tu vai perder o negócio. Rapaz, eu perco tudo. Eu não estou nem aí para nada. Só quero Deus na minha vida. Pensa, eu como pastor, saí de lá e disse, rapaz. E a gente não tem um tempo de qualidade para a gente ter com a nossa Bíblia, para a gente chorar, para a gente servir a Deus, para a gente colocar Jesus no centro do nosso coração. Tem alguma coisa errada, não tem, irmão? Porque eu não tenho tempo, pastor. Então ajeite a sua agenda, você está errado. Você está errado. Quem está me entendendo? Amém? Credo, pastor, só vem aqui para bater na gente. Fique em pé no seu lugar.